Agora nós temos aqui algumas definições, né? Com a terceira lei de Newton, ela é mais conceitual, então nós temos aqui algumas propriedades, né, dessa lei, para que a gente de fato possa entender ela, né, na sua integridade. E aqui ao lado nós vamos ter, né, as diferenças entre sentido, direção e intensidade. Nós vamos comentar sobre cada um deles, né? Tá certo? Então vamos aqui para a primeira definição, né? Uma definição que de fato nós já sabemos, tá? Que para toda ação existe uma reação, tá? Então isso é um conhecimento que nós já temos sobre a terceira lei de Newton. Porque quando um corpo ele age sobre o outro não vai ficar, né, parado, não vai acontecer nada com ele, tá? Por exemplo, se você pegar, né, se você está assim com muita raiva e de repente você dá um murro num objeto, na parede, alguma coisa desse tipo, o objeto ele vai se quebrar, né, e consequentemente você também vai ter aí uma reação dessa força que você aplicou, né, de sentir aí uma dor na mão ou sofrer até mesmo um corte, tá? Dependendo do chute também com que a gente dá na bola, né, a gente também pode sentir algumas reações dessa ação que a gente desenvolveu, tá certo? Então é justamente isso que quer dizer esse primeiro ponto aqui, né, referente a essa teoria. O segundo ponto ele vai abordar o seguinte, que na terceira lei de Newton, né, temos que compreender que os módulos, tá, eles são os mesmos. Os módulos são iguais, ou seja, possuem o mesmo módulo, tá? Os corpos. Então, tanto um corpo vai ter a mesma intensidade como o outro também, tá? A intensidade dos corpos elas são iguais. E aí, em seguida, nós temos aqui, né, que uma outra característica que se refere justamente ao que eu acabei de falar, né, anteriormente, sobre a questão do sentido e da direção. Na terceira lei de Newton, os corpos eles possuem a mesma direção, mas os sentidos eles são opostos, né? Eu havia comentado já esse ponto com vocês, tá? Que é justamente o que a gente vai abordar logo mais aqui, né, na diferença entre esses dois pontos principais aqui que se refere a essa teoria. No quarto ponto, nós vamos ter aqui que os corpos eles possuem a mesma natureza, tá? Então, praticamente, né, eles vão ocorrer ali num determinado contato entre eles, para que realmente possa ocorrer essa ação e reação, esse efeito da ação e reação. Então, os corpos eles precisam estar em contato para que a gente possa realmente perceber, né, essa ação e reação sendo aplicada ali, ocorrendo de fato, tá certo? Não tem como esse efeito da ação e reação acontecer quando os corpos eles estão distantes, eles estão afastados, eles não estão em contato. E logo em seguida nós temos aqui uma última definição que comenta justamente o seguinte, né? Agem em corpos diferentes. Então, não tem como um corpo ele sofrer o ato da ação e reação ao mesmo tempo. Enquanto um age, o outro vai reagir, né? O outro vai dar uma resposta a essa ação, tá certo? Pegando aqui, né, esses três pontos importantes que nós precisamos ter conhecimento para definir e compreender melhor a terceira lei de Newton, é a seguinte situação. No caso, quando se tratar de sentido, você vai sempre lembrar aí desses dois pontos, direita ou esquerda, tá? Associar direita e esquerda para cima e para baixo, tá certo? A direção, no caso, você vai sempre associar a vertical, a horizontal e a diagonal, tá? Não é só vertical e horizontal que o corpo pode apresentar, tá? O movimento desse processo de ação e reação. A ação e reação também pode acontecer de forma diagonal entre os corpos, tá certo? Na direção diagonal. E a intensidade, né,
vai ser igual, tá? Ou seja, a força que um corpo aplica sobre o outro é igual a que esse corpo que vai estar recebendo essa força também vai, né, reagir, certo? Ok? Então, as forças, elas são iguais, as intensidades, os valores, tá? A quantidade de força, de intensidade que os corpos aplicam um sobre o outro é igual, ok? Espero que tenha ficado compreendido, tá? Vamos só fazer aqui uma recapituladazinha básica, tá? Para que a gente possa realmente, de fato, sair bem informado aqui com relação a essa terceira lei de Newton, tá certo? Professora, na terceira lei de Newton, a ação e reação, ela ocorre em sentidos diferentes? Sim, tá? Enquanto tá, o sentido está na direita, o outro está na esquerda. Enquanto um age para cima, o outro age para baixo, tá certo? As direções, professora, na ação e reação, elas ocorrem de formas iguais? Sim, tá? O sentido muda, mas a direção é a mesma. Ou esse efeito da ação e reação vai estar acontecendo na vertical, entre os corpos, ou ele vai estar acontecendo na diagonal ou na horizontal. E a intensidade que as forças são aplicadas, professora, diante do processo de ação e reação, é igual entre os dois corpos? Sim, iguais, tá? Ok? Professora, tem como um corpo ele realizar uma ação e uma reação ao mesmo tempo? Não, tá? Um corpo ele age e o outro ele vai reagir, ele vai dar uma resposta, tá certo? Ok? Um caso interessante também, né, de ser comentado aqui, é que pode gerar dúvida da seguinte forma. Vocês podem imaginar o seguinte: como é que dois corpos que estão em contato, né, estão agindo aí um sobre o outro? E as intensidades, né, as forças que estão sendo aplicadas sobre esses corpos são iguais. Por que que um sofre uma reação, né, e o outro não? Né? Então, é para que vocês entendam a seguinte situação: o corpo que apresentar uma menor quantidade de massa vai ser justamente o corpo na qual vai sofrer a reação, tá certo? Então, no caso lá do chute da bola, né? Como a bola tem menos massa, né? Então, consequentemente, ela que vai se movimentar, ela que vai, né, apresentar aí uma reação diante desse processo, tá certo? Espero que tenha ficado compreendido essas informações. Qualquer dúvida, estamos aqui e até a nossa próxima aula.